Olá pessoal, Rodrigo Barbati com você para mais um evento aí de arquivologia. Estamos falando de legislação arquivística. No bloco anterior, na aula anterior, eu falei sobre legislação, falei da Lei 815991. Nessa aula eu preciso falar do decreto 407302, que o regulamenta, mas preciso complementar algumas informações referentes à Lei 815991. Então nós vamos trabalhar isso de forma integrada, mas o elemento fundamental aqui é o decreto 407302. Você vai observar, até por isso que eu deixei alguns itens da Lei 8159, para que você pudesse observar no decreto. Por isso que eles estão próximos aqui. Então a ideia é essa, apresentar a legislação para você. Recordando alguns aspectos fundamentais. Primeiro deles, você lembra que a gente parte da Constituição 88, aí você tem a Lei 815991, que fala da Política Nacional de Arquivos, e depois ela é regulamentada no decreto 407302. Então esse é o objetivo da nossa aula de hoje, apresentar para você as informações relevantes a esses temas e que podem, direta ou indiretamente, estar expressos em sua prova. Muito bem. Como eu disse, às vezes o avaliador não escreve legislação arquivística, mas usa elementos, como na gestão de documentos, como nos conceitos de documentos correntes, intermediários ou permanentes. Então, ele fala desses elementos. O próprio conceito de arquivo público, privado, então ele pode utilizar essas referências da legislação. Muito bem, então vamos lá. Vou começar a conversa com você falando sobre os arquivos privados. Nós vimos que a legislação contempla a definição de arquivos públicos e privados. O artigo 11 vai lembrar a você, da Lei 815991, que os arquivos privados são aqueles que foram aí produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas e que tem a ver com o que elas fazem. É produto do que você faz. E aí, é óbvio, essa é uma característica inicial para a gente recordar. Só que aí tem um ponto importante nessa história que precisamos lembrar. Que ponto importante seria esse, professor, que é tão significativo, ou que eu devo levar em consideração na minha análise? É que, apesar dos arquivos serem privados, não como conceito, eles podem ser identificados pelo poder público como de interesse público e social. Então, peraí, se eu entendi, professor. Você está dizendo para mim que tem arquivo público e que o poder público pode se intrometer nos meus arquivos? Estou dizendo que a administração pública pode entender que os seus documentos são tão importantes para a história do país, ou para a ciência, para o desenvolvimento científico, cultural, que ele vai determinar que ele seja de interesse público e social. Mas e daí? E daí que ele impõe a você algumas obrigações. Cuidar dos documentos, ser um fiel depositário dessa documentação. Então você coloca algumas exigências. Então eu digo, seus documentos são de interesse público. Opa, a partir de agora eu tenho que tomar alguns cuidados. É isso. Então eu teria um arquivo privado e um arquivo privado de interesse público? Sim. Isso depende, claro, de uma medida legal. Não é assim, acho que é. Não, tem que ter um ato da administração pública que permita você ser informado e, ao mesmo tempo, receber essa informação, dizer, a partir de agora você tem algumas obrigações porque seus documentos são considerados relevantes. Muito bem. Quando isso acontece, o que eles têm como restrição? Então, pensando em termos de lei, o que vai acontecer é o seguinte: um arquivo privado de interesse público e social, ele passa a ter algumas restrições. Por exemplo, não pode ser alienado. Ele não pode ser alienado de que forma? Com perda documental. Então não pode quebrar o princípio da unicidade. Então, e da integridade dos arquivos. Serão tratados como único e terão a manutenção de sua integridade. São dois princípios arquivísticos que você já estudou comigo em outro lugar. Então, você não vai dispersar, você não vai tirar nem colocar sem autorização o princípio da integridade, vai tratá-los de maneira singular. E um ponto importante, tá?
também não podem ser transferidos para o exterior. Então quando alguém diz que os meus documentos, se alguém é o poder público e o seu documento é de interesse público e social, você não pode dispersar, sim, nem pode transferir para o exterior. Muito bem. Mas eu posso vender para outros na sua integridade. Então eu posso, de repente, não tenho como cuidar desses documentos. Então eu vou entregar para alguém que o faça. Sim, mas na sua integridade. Inclusive esse alguém pode ser o próprio poder público, que pode adquirir esse acervo. Isso é fato. Muito bem. Isso é comum, professor? Depende de uma análise que é feita pelo Conselho Nacional de Arquivos, e ele sugere ao Poder Executivo, vai sugerir ao Ministério da Justiça, e esse pede ao presidente que faça um ato no qual ele declara. Então ele faz um decreto presidencial declarando de interesse público e social. Cito um exemplo em 2011, quando o governo federal declarou de interesse público e social os documentos do arquiteto Oscar Niemeyer, um ícone da história brasileira, você fala não só da arquitetura, mas como um personagem considerado importante. Os seus acervos documentais foram declarados de interesse público e social. Muito bem. Então, para a gente mencionar essa questão, então o arquivo privado pode ser de interesse público e social, desde seja relevante para a história ou para o desenvolvimento científico. Sim, e se isso acontecer, eu não posso dispersar, nem sair com ele do país. Você não pode dispersar, nem sair com ele do país, isso mesmo. Muito bem, então informação base para a gente conversar aqui essa história de maneira significativa. Muito bem. Um outro ponto importante, sobre os arquivos públicos. Como é que funciona? Então a Lei 815991 fala que a administração da documentação pública compete a cada nível. Então, instituições arquivísticas federais, estaduais, municipais e, claro, de Brasília, do Distrito Federal. Cada nível cuida dos documentos, ou seja, cada um cuida do seu na administração pública. Então, essa é a característica. Cada nível vai cuidar. Então, vai ter um arquivo nacional, um arquivo estadual, um arquivo municipal, cada um cuidando do seu. Essa seria a ideia, conforme determina o artigo 17. Muito bem. E mais do que isso, o que faz o Arquivo Nacional? Já que na esfera federal ele vai cuidar dos documentos do Poder Executivo Federal. Então você já percebeu aqui, olha, gestão e recolhimento de documentos, tá. Além de tudo, o acesso, ele vai facultar os documentos e acompanhar e implementar a Política Nacional de Arquivos. Então você viu quantas coisas o Arquivo Nacional vai fazer, mas por princípio o Arquivo Nacional é um arquivo permanente. Então ele vai guardar os documentos. Você viu o termo recolhimento? Lembra você que ele vai receber os documentos de natureza permanente. Essa é sua função. Muito bem, professor. Então, ele a princípio é um arquivo permanente. Sim, ele vai prestar outros serviços também para a administração pública de caráter intermediário. Então a gente brinca que basicamente o Arquivo Nacional é um arquivo permanente, mas ele pode auxiliar nas funções de arquivo intermediário também, mas principalmente um arquivo permanente da administração pública federal. A partir daí, um outro ponto importante que a lei lembra, que pode ser responsabilizado nos seus diferentes níveis, penal, civil e administrativo, quem destruir, desfigurar documentos permanentes ou de interesse público social. Ou seja, um arquivo público ou um arquivo privado de interesse público social, se alguém desfigura ou destrói, será responsabilizado. Essa é a questão. Então a lei lembra da responsabilização daqueles que têm que cuidar dos documentos e as implicações legais se você destruir ou desfigurar. Então algumas coisas, quer dizer, eu só posso mexer na documentação com a devida autorização, se eu trabalho com isso, e o cuidado que eu tenho que ter com os documentos. Isso é um ponto importante também para lembrar. Que mais, hein, professor?
a gente fecha aqui os aspectos relacionados à lei, lembrando então que no finalzinho a legislação lembra do Conselho Nacional de Arquivos, né, que define a Política Nacional de Arquivos. Ele é o órgão central do Sistema Nacional de Arquivos, e aí essa característica. O SINAR executa, o CONARC define. Essa é a principal característica que você vai lembrar. Ele vai definir e este aqui vai executar. Então, faz a questão da execução. Lembrando que o SINAR implica aqui nos arquivos públicos e privados. Tá bom? Então, alguns elementos que a gente pode utilizar para completar essa conversa referente aí à Lei 815991. Lembre-se ainda, né, que com base nesses aspectos, a gente agora estuda o decreto 407302, que vai regulamentar a Lei 815991 e que fala da Política Nacional de Arquivos Públicos. Então, o que eu mostro para você é o decreto 4073, regulamentando a Lei 815991. Eu precisava de alguns aspectos dessa lei para poder mostrar para você. Por isso eu deixei alguns artigos aqui juntos, mas o foco com o decreto 4073 é mostrar como esses itens foram regulamentados. Os principais aspectos da Lei 4073, do decreto 407302 e sua função de regulamentação da Lei dos Arquivos. Exemplo, primeira coisa, ele lembra para você que o Conselho Nacional de Arquivos, que foi criado pela Lei 815991, e eu mostrei o artigo 26 para você, vai fazer o quê? Ele vai definir a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados e vai pensar na orientação normativa, da gestão documental e da proteção dos documentos. Ou seja, eu sou o orientador, eu faço as normas que orientam os arquivos públicos e privados, como gerir e como cuidar, proteger, guardar os documentos de arquivo. Tá? Então eu sou o responsável, né, pela Política Nacional de Arquivos. Definição. É órgão normativo. É isso que você vai lembrar. Ele não é executivo, ele é normativo. Muito bem. E o SINAR? Aí o próprio decreto lembra que o SINAR tem por objetivos implementar a Política Nacional de Arquivos. Sempre lembrando, para gerir, preservar e garantir o acesso aos documentos. Então ele é o órgão executivo. Na verdade não é o órgão, é o conjunto de órgãos, né, que são os arquivos públicos e privados. Então, é que eu disse, aquela história de ser executivo. O CONARC, então, tem essa natureza de fazedor de norma, então ele é normativo, e o SINAR tem esse caráter de execução, executivo. Ok? Então, só lembrar dessa estrutura que compõe aqui para você o processo. Então, quando a gente pensa no Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC, lembre-se que ele é o órgão central do Sistema Nacional de Arquivos e ali onde estão os arquivos públicos e privados. Essa é a ideia para você recordar. Muito bem, professor. Que outros elementos aqui importantes podemos considerar sobre o decreto 4073? É falar um pouquinho sobre um tema que a gente estuda em gestão documental, a avaliação de documentos. Então, segundo a lei, na administração pública federal, você deve ter uma comissão permanente de avaliação de documentos. É isso que diz o decreto. Que vai fazer o quê? O processo de análise, avaliação e seleção de documentos no seu âmbito de atuação. E aí é aquela história, para pensar o que vai ser guardado permanentemente e o que vai ser eliminado. Então lembre-se que quando a gente fala das 3 atividades da gestão documental, a avaliação, que é uma atividade da destinação de documentos, você trabalha aqui a avaliação e seleção como atividade desse processo de destinação de documentos. Está na lei que a administração pública federal terá uma comissão em cada órgão para avaliar aqueles documentos, o que é permanente, o que não é. Então esse é um ponto importante também, porque aí eu passo a perceber que documentos devem ser guardados, quando não precisam ser guardados,
etc. Fazer a tabela de temporalidade, o português claro para você lembrar. Muito bem, professor. E sobre os arquivos privados, você lembra que eu mostrei para você os artigos 11 e 12, mostrando essa questão, 11, 12 e 13, sobre aqueles de natureza, importância ou considerados de relevância pública e social, e esses, sempre lembrando, têm que ser declarados por decreto presidencial. Então, como é que eu faço? Só posso dizer que será de interesse público e social por decreto presidencial. Faz até a rima, ó. Então você vai lembrar dessa característica. Aí eu vou justificar, olha, tem um peso importante para a história, para o desenvolvimento, para a cultura, desenvolvimento científico. Então tem que justificar a relevância desse processo. Então fica para você aí também como um tema a ser destacado. Muito bem, professor. Um exemplo de exercício para você aí. Olha essa questão da FCC para o TRT. Conforme a Lei dos Arquivos, Lei 815991, os documentos de valor permanente prescrevem a cada 100 anos, devendo ser reavaliados. Veja, se ele é permanente, ele não prescreve. Não tem prazo. É permanente. A administração de documentação pública compete às instituições arquivísticas federais, estaduais, do Distrito Federal e Municipal, sem dúvida. Cada nível cuida do seu. Muito bem. A destruição de documento de valor permanente ou considerado de interesse público social constitui crime inafiançável. Não, constitui crime. Esse negócio de inafiançável é outra história. Não, constitui crime. Por favor, é isso aqui. Cabe ao Supremo Tribunal Federal autorizar a alienação de documentos de valor permanente? Não, o Supremo não vai autorizar nada. Cada poder cuida do seu, mas não é essa questão de o que pode ser alienado ou não. Os danos materiais e morais decorrentes da violação do sigilo de documentos não podem ser objeto de ação. Você viu que qualquer violação pode ser objeto de ação. Então, também está errado aqui. Em outras palavras, você precisava lembrar, cada um cuida do seu. É o que interessa. Muito bem. Está aí o gabarito. E quer conhecer um pouquinho mais sobre o tema, o CONARC, nosso livro de exercícios para te ajudar, temas e conteúdos de legislação. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos, bons estudos e até a próxima.